E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar do coração. Mas o coração ele é tão complexo que a gente vai ter que falar dele em partes. Ou melhor, em problemas. A gente ouviu muito nos últimos dias a palavra insuficiência cardíaca. Mas afinal, o que é isso? É o coração que não está conseguindo mandar sangue suficiente? É o coração que não está recebendo sangue suficiente? Será que é tudo junto? A gente vai saber tudo depois da vinheta. E a gente já está aqui com ele, Rafael Manolo, que inclusive tem uma pós-graduação em insuficiência cardíaca e trabalha num dos melhores serviços cardíacos, fiquei a referência inclusive no Brasil, que é aqui na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, eu agradeço muito a oportunidade. A insuficiência cardíaca ele é um problema tão importante que a Sociedade Brasileira de Cardiologia veio a reservar um departamento, que é o chamado DEIC, Departamento de Insuficiência Cardíaca, né? Para tratar do estudo, né? Da pesquisa em cima desse tema tão importante, né? Então, a própria sociedade ela tem feito a capacitação de seus membros, né, através de programas de pós-graduação. Aqui no nosso histórico, temos a cardiologia como a especialidade base, né, e o nosso grande serviço, né, a Santa Casa de Misericórdia, segundo alguns levantamentos, é um dos serviços de Goiânia que mais tem internações que trata com quadros de insuficiência cardíaca, né? Nós temos o ambulatório de insuficiência cardíaca. No caso, eu e a doutora Caroline Consuelo, né, dividimos o ambulatório. E é com muito prazer que a gente tem atendido esses casos, acolhido essas famílias, esses pacientes, tá bom? A insuficiência, quando a gente fala, ela é o sangue que não está conseguindo mandar ou o sangue que não está conseguindo receber? Perfeito. Ou é diferente? Seria mais fácil trazer para a cabeça do conhecimento dos nossos pacientes que a insuficiência cardíaca é o chamado coração fraco, coração enfraquecido, né? Por vezes o pessoal fala assim, coração inchado, né? Às vezes a gente escuta esse termo. Na verdade, trata-se de uma incapacidade do coração de estar suprindo as demandas do organismo, né? De estar bombeando o sangue de forma adequada, né? Nesse caso, o coração ele pode ser tanto uma musculatura afetada, de modo que ele não tenha força para impulsionar esse sangue, como um coração que tenha a musculatura enrijecida, e que por isso ele não possa colher o sangue do organismo para bombear, né? E a insuficiência cardíaca, na verdade, ele não seria a doença, ele seria um conjunto de sinais e sintomas que são resultantes de diversas doenças, às vezes nenhuma sem correlação com a outra, né? Ou seja, várias pessoas chegam aos mesmos sintomas devido a diferentes causas, diferentes mecanismos de doença. Olha só, isso com certeza também tirou, acho que é um conceito errado, ou sou só eu aqui, que eu pensava que realmente a insuficiência cardíaca era uma doença. Não, então ela é um sintoma que pode ser ou porque um pedacinho do coração está mais durinho, ele tem que estar molinho, né, para dar aquela... Para estar recebendo, né, o sangue do organismo para bombear em seguida, ou a musculatura se tornou fraca por qualquer outro tipo de doença, né? Vamos dizer assim, que no Brasil, né, uma das principais causas de insuficiência cardíaca é a chamada doença isquêmica do miocárdio, né? A doença isquêmica
pessoal conhece às vezes como o nosso primo infartou, o nosso primo tem angina, certo? Então, o coração, por ter as artérias entupidas, a musculatura não vai receber aquela oxigenação que ela precisa para exercer a sua atividade. Então, por consequência, ele não vai conseguir bombear todo o sangue. Eu estou dizendo, isso aí é um dos mecanismos. Agora, outro exemplo, a gente pode ter um paciente que tem a tal da doença de Chagas, que é uma doença muito comum no nosso meio. Hoje, graças a Deus, é bem menos presente, mas que também o paciente vai ter a fibrose do coração, ou seja, o coração ele vai virando uma cicatriz e às vezes, inicialmente, ele não consegue relaxar para receber o sangue. E mais futuramente também, como o músculo é substituído por cicatrizes, né? Pela fibrose, que é o termo técnico, ele não consegue estar impulsionando o sangue. Então, digamos assim, são pacientes com doenças diferentes, mas finalmente com o mesmo problema, problema, o mesmo sintoma, o mesmo prognóstico, às vezes a mesma base do tratamento, certo? Doença de Chagas, então, é transplante, né? Se ele, hoje a gente tem como reverter um processo. Antigamente falava o coração grande. Fulano tem o coração grande. Às vezes as pessoas achavam que a pessoa era uma pessoa boa. Não, era doença de Chagas, né? Sim, a doença de Chagas, vamos dizer que na década de 70, o Brasil rural, o Brasil que ainda fazia casa de pau a pique, a presença do barbeiro nas construções, era uma verdadeira realidade, né? Vamos falar que os pioneiros aqui em Goiás, todo o mérito para o doutor falecido, né, doutor Ranizassi, que inclusive tem publicações internacionais, criou o score de Hasse, né? Faz diagnóstico com coisas que aqui no Goiás rural, né? Um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, já bastava às vezes, né? Então, a doença de Chagas, com o passar dos anos, vem diminuindo, né? Diminuindo. O pessoal anda fazendo mais casa de alvenaria, certo? Anda tomando mais cuidado com a questão do barbeiro, né? Mas, infelizmente, hoje a gente ainda tem os vozinhos, vozinha daquela boa época, né? Vamos dizer que a pesquisa que eles tinham feito nos anos 2000, a incidência era até menor, falando em Brasil, né? E em Goiás, o Chagas era a primeira posição e foi perdendo essa posição. Hoje eu vou dizer que ela vai ocupar para lá da terceira, né? E o que a gente vê nos estudos atuais é uma coisa assim, beirando 15% dos que têm insuficiência cardíaca e diminuindo. Mas assim, o Chagas não necessariamente transplante, certo? A gente tem todo um gradiente de pacientes com estágios evolutivos variados da doença, né? Por exemplo, aquele paciente que fez um diagnóstico precoce, ele pode se beneficiar, vamos falar do Chagas que causa insuficiência cardíaca. Também o Chagas ele causa arritmias, que é outro tema, então, né? Quer dizer, aí a insuficiência cardíaca não é o único sintoma. Doença de Chagas, não. Mas doença de Chagas. Inicialmente não, e concomitantemente, o paciente pode se valer mão do tratamento medicamentoso, né? E também das boas medidas, né? E hoje em dia a gente vive uma época, né, de grandes descobertas de medicações que impactam na insuficiência cardíaca
e que inicialmente ou concomitantemente a qualquer outra medida são pilares medicamentosos que a gente não pode abrir mão, né? E casos muito avançados, às vezes o paciente tem um bloqueio no coração e pode se beneficiar de um dispositivo, o pessoal vulgarmente fala marca-passo, mas é uma espécie de marca-passo especial, vamos dizer que é chamado ressincronizador, mas claro que não é para todo mundo, tem as indicações certas, né? Tem que ter o bloqueio específico para usar ele. Então, o ressincronizador, a gente fala para o paciente, a gente vai pôr um marca-passo forte, o marca-passo vai fazer o coração bater mais vigoroso, né? E o ressincronizador, paralelo às medicações, a gente pode estar empregando nesses pacientes que às vezes não estão numa evolução da doença maior, que ele não venha a responder a melhor dose dos remédios, ou então vai ter muitas internações, ou vai ter uma piora importante na qualidade de vida, né? Então, o ressincronizador em pacientes selecionados, né, que tem o bloqueio certo, ele também é uma medida que salvaguarda a insuficiência cardíaca. O finalmente de tudo, avaliando assim, o perfil do paciente, as outras doenças associadas, é o transplante cardíaco, sim, entendeu? Só que o transplante cardíaco, logicamente, é uma medida mais, vamos dizer assim, extrema. É uma medida depois opção. que ele passou por todo um processo de reabilitação cardíaca, depois que ele passou por todo um processo de medicação otimizada. Às vezes, se for a indicação, ele fez uso do ressincronizador e às vezes não respondeu, né? Então, são pacientes que entram na fila de transplante, né? E importante a gente estar, inclusive, incentivando a população, né? E conscientizando sobre a importância de estar fazendo a doação de órgãos, né? Sim. Que são uma medida de amor ao próximo, que venha beneficiar tanta gente aí que fica internando, às vezes falece por não ter essa possibilidade de fazer o transplante cardíaco, né? E também... Se eu não vou mais usar, para que eu vou ficar guardando, gente? Não, para com isso. Aconteceu, né? Às vezes você se foi, mas às vezes o seu coração pode continuar batendo. Imagina devolver a visão para alguém, gente. Não, isso aí... Não vou mais usar. Se aconteceu alguma coisa, meus irmãos, não vou mais usar. Deixa que alguém está precisando, né? Perfeito. Uma medida de amor, né? Aqui a gente tem o grande serviço, que é o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, que é um centro renomado no país de transplante cardíaco, né? A gente tem alguns pacientes de ambulatório referenciados para a fila de transplante. Então, essa é uma realidade, né? A gente tem o serviço próximo, aqui também a gente tem São Paulo, que transplanta muito, né? E esses pacientes que não se encaixam, né, no transplante cardíaco e são refratários também às outras terapêuticas, né, eu vou falar às vezes medicamentosas e não, infelizmente são aqueles que entram nas nossas medidas de conforto, né, são os cuidados paliativos. São pacientes que a gente minimiza o sofrimento, né? Já tem a doença avançada, não tem perspectiva de melhora, de cura, entendeu? Então, cuidados paliativos também são medidas de amor. A gente entrevistou, acho que o Lucas também lá da Santa Casa, Sim, sobre cuidados paliativos, a importância que tem isso, né? Demais. Dos pacientes. E eu gosto muito dessa questão do transplante, principalmente aqui no Brasil. Sim, sim. Porque se você pensar em países como Holanda, Suécia, tu pega o coração, sai de bicicleta, tu chega onde tu tem que doar. Aqui no Brasil,
A gente fez até, na época que eu estava no jornalismo factual, a gente fez uma série maravilhosa sobre transplante. E cinegrafista Iron Júnior, grande beijo para ti, meu querido, ele pegou, entrou na sala de cirurgia e aí ele pegou o médico com o coração na mão, batendo assim, gente, vem cá ver, vem cá ver, vem cá ver. Todo, quando essas imagens chegaram assim na redação, foi uma coisa de louco, porque a gente tem esse encantamento, você vê o coração batendo, e aquele coração, eu lembro que ele ia para o Amapá. Gente, a distância, sair daqui para o Amapá é pegar um coração em Portugal e ir para Moscou. O Brasil é como se fosse vários países, né? Isso, então assim, essa logística e todo mundo esperando, todo mundo preparado, todo mundo treinado assim para levar essa e distribuir essa vida. Então, o coração e todos os outros órgãos assim, eles têm a estrutura que o Estado precisa ter, que os hospitais precisam ter, que o treinamento que os médicos precisam ter. É algo fantástico isso. Eu quero dizer que você percebe que toda essa estrutura ela não é barata. Não, é avião. Então, avião. Então, só para ver a importância do tratamento da insuficiência cardíaca, né? Que esse paciente acometido pela doença, às vezes não é aquele paciente. Claro que tem a questão de sofrimento por parte da família, por parte do paciente, né? Mas deixa de ser aquele paciente que contribui com a economia, contribui com a população econômica ativa, é o paciente que às vezes não vai estar consumindo, entendeu? Então, tratamento da insuficiência cardíaca em todos os estágios evolutivos, né, é uma questão séria para o governo, para o Estado, né? Inclusive nós temos medicações muito chamada alto custo, né? Que elas jamais poderiam ser acessíveis pela população tipo que a gente atende. Você tem noção disso? Vamos dizer, uma injeção é não sei quantos mil. A gente tem, por exemplo, os pacientes que nos procuram, eles são muito carentes, mas graças à farmácia de alto custo do Juarez Barbosa, a gente pode ter acesso a essas medicações top de linha, vamos dizer assim. Uma delas, a menor dosagem é R$300. Tem a segunda que também... Menor dosagem. Menor dosagem. A segunda delas gira também nesse valor. Antes ela... a dapaglifosina, né? Eu não falei o nome de fabricante. Tá? Dapaglifosina, graças a Deus, entrou na farmácia popular para os pacientes acima de 65 anos. Porque antigamente era só disponível para os diabéticos. E são medicações de alto custo. Mas como é que é o mais... Não tem problema falar, como é que o pessoal conhece a glifosina? A dapaglifosina, temos duas grandes marcas, né? Tem o Edistrid e o Forxiga, né? Nunca ouvi falar. Mas para mim foi mais fácil a dapaglifosina. E a outra medicação é o sacubitril/valsartana. Sacubitril/valsartana, que é o Entresto. Então, o governo falou, essa conta eu pago. Por quê? Porque existe a diferença na hora de ver a internação com o paciente, com gastos, com a saúde pública, entendeu? Então, graças a Deus, essas medicações elas ficam atingíveis, né, ao paciente do SUS, a farmácia de alto custo, que é o Juarez Barbosa. Tá? E a gente, inclusive aqui no programa, a gente faz questão de entrevistar, a gente já entrevistou, inclusive, né, a diretora lá da Santa Casa veio aqui, secretários de saúde do Estado, a gente traz porque é justamente isso, porque quando o doutor fala isso, a gente não quer dizer, então a vida não vale nada, é porque eu preciso que a pessoa seja economicamente ativa, não, é porque o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, então eu tenho tanto de dinheiro, como que eu faço para salvar o máximo de vidas aqui?
Então, a economia da saúde, ela precisa ser levada em conta também. Sim, você tem que também botar a nossa transição demográfica. A gente saiu das doenças infecciosas para as doenças crônico-degenerativas. Então, a insuficiência cardíaca, como sendo o final de todas as doenças cardíacas, ela é a tal da doença crônico-degenerativa. E com o passar dos anos, a gente vai ter um Brasil de pacientes idosos e pacientes, vamos dizer, sobreviventes. Sobreviventes, vamos falar assim, ele teve um infarto, mas teve a assistência médica acessível no tempo certo. Então, às vezes alguns têm como repercussão o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, não que todos vão apresentar, vou fazer essa ressalva, né? Mas são pacientes que são sobreviventes e aí vão passar a conviver cada vez mais com insuficiência cardíaca, né? E a população ela vai envelhecendo mesmo, né? Então, a gente tem que dar a devida assistência a essas pessoas. E outra mais importante que a gente acabou esquecendo, eu citei o exemplo aqui da doença isquêmica do miocárdio, infarto, angina, citei o exemplo do Chagas, mas eu não falei do segundo lugar. No segundo lugar é a doença uma das mais prevalentes que a gente tem, que é a hipertensão. Então, a hipertensão, a pessoa vai desenvolvendo a chamada cardiomiopatia hipertensiva, ou seja, o músculo cardíaco ele vai se degradando com anos e anos de pressão alta descontrolada. Então, a gente tem aquela estatística, né, da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que dos hipertensos a metade está sabendo, dessa metade a metade está tratando e dessa metade a metade está no alvo. Então, todos esses aí que não estão no alvo são os pacientes que lá na frente vão estar com a insuficiência cardíaca. E nisso, a prevenção, o tratamento da hipertensão, ele é fundamental. O tratamento da hipertensão e o diagnóstico da insuficiência cardíaca no seu quadro inicial. E quando que eu desconfio em casa? Estou em casa e como é que eu desconfio se eu tenho ou não tenho insuficiência cardíaca? Perfeito. Quando o coração ele não começa a exercer seu papel de bomba, o coração a gente tem, didaticamente ele é dividido entre esquerdo e direito. E não que tenha dois corações, né? Sim. Mas assim, entre eles a gente tem a circulação pulmonar. O coração fraco, ele congestiona o pulmão. Então o paciente pode vir com sintomas de falta de ar, que a gente chama de dispneia. Vamos falar de dispneia aos esforços, é um dos sintomas da insuficiência cardíaca. Quer dizer assim, aquele paciente que vai fazer um esforço habitual e tem que parar porque está com falta de ar. Ou então, às vezes, numa insuficiência cardíaca mais avançada, né? A gente vê pacientes internados na enfermaria que estão com dispneia ao repouso ou aos pequenos esforços. Só do fato dele sentar para, às vezes, pegar o pratinho de comida, ele fala, não, tem que parar que eu estou sentindo a falta de ar aqui. Então, a dispneia, que é a falta de ar, é um dos sintomas desses pacientes que procuram a gente. Outro muito importante é o inchaço nas pernas, que é o edema, a gente chama de edema de membros inferiores. O inchaço nas pernas. Mas não que todo mundo que tem inchaço tenha insuficiência cardíaca, mas tem que ser avaliado pelo médico. Às vezes a pessoa tem um inchaço por ter um problema de circulação, né? Mas muitos deles também procuram a gente pelo inchaço nas pernas.
começou a inchar a perna, começou a dar falta de ar, falou assim, olha, aqui já está batendo 2 sintomas importantes. Outro sintoma que é mais específico é acordar à noite com falta de ar. A dispneia de noite, tá dormindo? Tá dormindo, acorda desesperado com falta de ar. Então é isso, olha os sintomas, hein? Falta de ar, pernas muito inchadas, né? Acordar ofegante durante a noite. Mais alguma coisa? A gente também tem aquele sintoma que é o paciente que não consegue deitar sem a elevação da cabeceira. Eu vou dizer que ele coloca muitos travesseiros para dormir, certo? Ou quando colocado na cama sem travesseiro, ele fica desconfortável querendo sentar, né? Chamada ortopneia. Ortopneia que é o nome técnico, né? Eu achei interessante que eu até ia lhe perguntar como é que a gente pode prevenir, mas na verdade, como a hipertensão é um sintoma, a gente tem que prevenir as doenças lá no começo. Isso. Ou seja, tem que ir sempre no cardiologista. Isso, diagnóstico precoce, né? A insuficiência cardíaca é o finalmente. Então a pessoa teve toda uma história de agressão ao músculo cardíaco para poder estar já apresentando sintomas, né? Vamos dizer que para prevenir, consulta regulares ao médico, né? Como a gente falou aqui, a hipertensão é uma das principais causas, né? Ou seja, manter os níveis da pressão adequados, fazer o bom uso das medicações, os antihipertensivos, evitar sal na dieta, tá se exercitando. É claro que a pessoa vem no cardiologista, aproveita, doutor, eu posso estar fazendo exercício físico, né? Aí eu falo assim, ó, vamos fazer uns exames aqui para ver se tá adequado e qual exercício vai ser o mais adequado para a sua situação, né? A prática de exercício físico, perda de peso. Aqui nós só estamos falando dos fatores de risco da hipertensão. Mas muito parecido também é o da doença isquêmica do miocárdio, né? Que é a angina e o infarto, que é a gordurinha nas artérias, né? Está tendo uma alimentação adequada, né? A alimentação assim, pobre em gorduras, diminuir, vamos falar assim, o consumo de óleo, o consumo de gordura animal, né? A banha de porco, pessoal, mas a banha de porco é saudável, né? Mas ela é gostosa. O ideal é que não fosse nem banha de porco, nem óleo, né? E para seguir o senhor nas redes sociais, infelizmente o programa acabou. Eu queria que o senhor olhasse ali para o público lá em casa e deixasse suas redes sociais. Quem quiser estar tirando alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @RafaelManolo, Rafael com PH no lugar do F, Manolo com 2 L's, tá? Ou pode estar procurando a gente na Santa Casa de Misericórdia, o Centro Médico, e também estamos prestando a nossa assistência SUS, ambulatório e enfermaria de cardiologia. É isso aí, gente. Muito obrigado. Muitas dúvidas e o mais importante, hipertensão é um sintoma de algo que a gente já negligenciou lá atrás. Então, boa alimentação, exercício físico e principalmente vá no médico, tá bom? Quem procura, cura. Um grande beijo e até o próximo programa.